E aí pessoal, tudo bom? Bora falar um pouquinho sobre energia. Talvez alguns de vocês não saibam, mas eu sou o Wagner. Eu comecei o projeto da Lotus há muito tempo atrás. No começo ela se chamava Irmandade, agora o nome é Lotus Branco. Na verdade, a mudança para o nome Lotus Branco aconteceu há cerca de uns 7, 8 anos atrás. Hoje em dia a gente trabalha sob essa denominação. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre nomes e sobre por que os nomes são importantes dentro do nosso trabalho. Tô um pouco fanho, mas bora lá. O trabalho com energia, o trabalho em qualquer espécie de área, em qualquer espécie de ambiente, seja uma ordem, seja uma religião, seja uma escola, ou seja um trabalho individual, ele precisa estar embasado em diversos fatores. Um deles é que a gente precisa estar cuidando da gente mesmo, quer dizer, a gente vai lá buscando um bem-estar, né? E indo lá, teoricamente, você estaria buscando uma coisa para ajudar você. Não para você conseguir mais dinheiro, para você simplesmente se sentir melhor emocionalmente, mas também para ajudar num trabalho interno de fato. Que só acontece quando a gente está disposto a fazer várias mudanças internas. Essas mudanças estão embasadas no que existe dentro da gente, né? Mudança interna. Então a gente vai falar bastante sobre alma e sobre o que é alma e sobre o que tem dentro da nossa alma e como trabalhar cada parte dessas que compõem a nossa alma. Primeiro de tudo isso vai envolver bastante energia, então a gente vai ter que começar falando sobre a energia, sobre a origem da energia, sobre como as pessoas acreditam que a energia, o que as pessoas acreditam que ela é, porque tem muita gente que fala que energia é uma coisa e na verdade é muito mais complicado, muito mais, ou na verdade às vezes é muito mais simples, depende. Energia, ela começou a ser percebida pelos primeiros sábios, assim, dentro do xamanismo, que a gente acredita que é a primeira religião, ou o primeiro sistema, se dá pra dizer assim, é que por religião fica mais fácil de todo mundo entender do que se trata, mas não é uma religião, o xamanismo é uma coisa muito mais profunda. E era necessário, nesses povos, nesses ambientes, um contato com Deus. E como você entra em contato com uma coisa desconhecida, né? Você tem que começar a acreditar que existem coisas que você não está vendo. A humanidade, a gente como ser vivo, a gente procura padrão em tudo. A gente tenta entender por que o raio caiu aqui em cima da minha casa, por que sei lá, eu fui caçar todos os dias da semana e só hoje eu consegui caçar. Mas hoje eu consegui caçar um monte e nos outros dias eu não consegui. Então precisa ter alguma coisa, uma superstição, uma ideia para conseguir entender por que as coisas elas seguem um padrão que eu não entendo. E que padrão que é esse, né? E aí você tem duas opções, ou você acredita em sorte, ou você acredita na existência de Deus. A sorte, ela vai dizer que todos os eventos se desenrolam de forma completamente aleatória. Então, dependendo da minha sorte, né, eu vou acabar, eu vou tentar fazer isso
e não vou conseguir, ou vou conseguir, dependendo da sorte, vai ter um desfecho diferente. Já dependendo de Deus, não, é diferente. Tipo assim, eu oro para Deus e Deus com certeza vai me ajudar. Porque se eu não conseguir, é porque Deus não queria que eu conseguisse, né? E a gente vai também, dentro do nosso estudo, melhorar um pouco até a nossa visão a respeito melhorar a nossa visão a respeito de Deus, tá? Eu tô falando assim para vocês entenderem como que era um pensamento inicial dentro da concepção de Deus. Após esse primeiro desenvolvimento, essas formas iniciais de se pensar em Deus, né? Na verdade, vamos voltar um pouquinho. Essa parte, essa divisão entre sorte e Deus, a gente tem que entender que quando é Deus, a gente acredita que é um ser orgânico que está ajudando a fazer mudanças na minha vida conforme as minhas necessidades. Já a sorte não. A sorte é um evento, uma coisa da natureza que pode acontecer ou não pode, mas é completamente impessoal. Mas se você parar para pensar, as duas formas de acreditar, elas são, de certo modo, crenças em deidades, né? A sorte é como se fosse uma deidade que não se importa com você e que, ou se não, sei lá, que se importa igualmente com todas as criaturas vivas e que por isso, sei lá, ela não vai priorizar você, não vai te dar o que você quer se você orar para ela, mas se ela estiver com você, você vai conseguir o que você quer. Já Deus não, ele é visto como uma coisa assim, se acontecer uma coisa ruim com você, você fica nervoso com Deus, sabe? Porque, poxa, por que ele não me deu aquilo que eu queria? E aí você tenta agradar a Deus para que ele, sabe, entregar, dar alguma coisa na mão dele para que ele consiga, para que ele se sinta inclinado a te ajudar naquilo que você precisa. Que você, de certo, né, pede para ele. Bem, essa necessidade de entrar em contato com Deus, ela existe dentro, provavelmente não só da humanidade, mas de todos os seres vivos. Eu vou falar mais abertamente, tá? Eu tenho muito cuidado para falar de Deus, justamente porque a maioria das pessoas não acredita, quer dizer, que não acredita em Deus, costuma achar ruim quando a gente vai falar de Deus e impor um pensamento divino ou alguma coisa do tipo. Eu vou falar um pouco mais abertamente sobre isso, porque eu acredito em Deus e eu preciso definir mais ou menos como o pensamento da Lotus se baseia. Que era um pensamento que é baseado em Deus, né? Vamos lá. O que seria Deus, né? Como entender Deus? Eu uma vez fui fazer uma explicação de Deus que eu achei muito interessante, que eu acho bem interessante de fazer aqui. Digamos que você tem uma quantidade de partículas, digamos assim, neurônios, para ver se a gente entende melhor. Mas não precisam ser neurônios necessariamente, mas são várias partículas que têm noção da própria existência, mas eles não têm noção do ambiente em si. E se uma partícula ela se conecta a outra e ela ajuda a outra a entender, tipo, tanto o ponto de vista dela quanto das coisas que ela enxerga. Então, assim, você tem um lugar com várias partículas onde cada uma tem um ângulo de visão sobre um ambiente e uma pode ensinar a outra, e elas têm a capacidade de transportar informação entre si, quando elas se conectam. Então, se você tiver 10 partículas, elas vão ter 10 ângulos de visão completamente diferentes. E a informação vai poder viajar na mão delas numa não velocidade maior, mas com
mais qualidade, visto que ela passa por todas elas e ela fica mais rica. Se você tem várias e várias partículas, várias e várias conectadas, você consegue ter uma porção de pontos de vistas muito diferentes, muito diferentes. E se você conseguir imaginar que o aumento dessas partículas ele pode beirar o infinito, tipo assim, imagine que elas se reproduzem, ou sei lá, que elas estão se agregando. Que quanto mais partículas se unem àquele lugar, mais partículas vão se unir àquele lugar, e cada vez vai ter mais conhecimento, mais sabedoria, mais informação sendo juntada ali, com pontos de vista de todos os lugares desse ambiente onde elas estejam. Essa partícula central, que a gente vai chamar de núcleo, né, ela vai começar a ter uma riqueza de conhecimento que, se comparado a uma partícula inicial, é muito é crassa a diferença, é faraônica a diferença. Então, é muito grande. Ela vai ter bastante conhecimento e ela vai conseguir pensar, porque uma parte dela tem conhecimento, a outra tem outro, então ela consegue pegar uma informação daqui, levar para lá e falar, poxa, mas eu sei disso, aí eu sei disso. Então, mudar a visão de ângulo, sabe? Cada vez que ela adquire mais informação, mais formas de enxergar ela enxerga. E essa reprodução acaba aumentando assim de forma praticamente em quantidade aritmética, né? Porque é somado. Cada vez que chega uma partícula, ela é somada em número. Mas em conhecimento, porque o conhecimento, quando ele entra nesse núcleo, ele vai reagir ao conhecimento que já existe. Então, a taxa de aprendizado, ela é praticamente geométrica, que é quando você multiplica aquele conhecimento interno por um conhecimento externo. Uma pequena partícula pode trazer uma quantidade de conhecimento tão incrível que ela pode mudar toda a informação que existe lá dentro. Entendem? Tem um outro assunto interessante. Vamos botar um ponto e vírgula aqui. E vamos falar sobre o desenvolvimento aleatório de coisas e o padrão das coisas, né? A gente procura padrão em tudo, nós humanos. A gente procura, não só a gente, não só nós humanos, os animais também. Tem vários animais que são adestrados e eles sabem que se eles acertarem o que eles têm que fazer, eles recebem uma coisa de volta, né? Tipo o problema é que às vezes eu fico pensando em inglês e aí eu vou tentar trazer uma palavra, vem em outra língua, por isso que eu dei essas pausadas, viu, galera? Mas, bem, então assim, imagina você dá o cachorro, ele dá um pulo, ele dá, sei lá, ele gira, e aí ele sabe que ele vai receber um petisco. Isso é um padrão que ele aprendeu a reconhecer. Todas as vezes que ele faz aquilo, ele consegue aquela outra coisa, sabe? Tem outros milhares de padrões, bilhões de padrões na natureza. Até os rituais de acasalamento são baseados em padrões. Um inseto sabe, uma ave, um mamífero, eles sabem que, dependendo do comportamento deles, eles conseguem se acasalar ou não, baseado num padrão que eles repetem. E esses padrões, por serem conhecidos, eles foram agregados ao DNA com o tempo. E isso é um assunto bem complexo que a gente vai falar bem depois. Bem, agora sim, reconhecimento de padrões. O que seria sorte, de fato? Se você junta... não sei se vocês têm noção do que é uma dízima periódica. Vou falar mais simples, é melhor. Se você, por exemplo, usa os números mesmo para facilitar, para entender os padrões. Se um padrão é muito pequeno, por exemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, você sabe, né, colocando 3 pontinhos aí, você sabe que provavelmente o próximo número é 1, né? 4, 5, 6, 4, 5, 6, o próximo provavelmente vai ser um 4, porque é um padrão, e é um padrão pequeno, que você consegue reconhecer. Então você fotografou
aquele desenho e você falou, ó, ele vai reaparecer depois, porque ele já apareceu 2 vezes, já apareceu 3 vezes, ele vai aparecer de novo. E tem coisas, tem padrões que são absurdamente grandes, né? E que são mais difíceis da gente entender e perceber. Mas eles são visíveis. Depois de um pouco de estudo, né? Existem padrões muito maiores. Por exemplo, você tem um número de 90 dígitos que se repete a cada, sei lá, num documento criptografado. Você tem 90 dígitos variados, mas esse padrão se repete. Um computador conseguiria facilmente detectar esse padrão, mas a gente tem mais dificuldade. Com 3 números, 4, 5, com, sei lá, 10, provavelmente a gente ainda consiga. Mas e isso também com imagens, com sons. Mas um padrão muito maior, a gente não consegue identificar. Justamente porque falta RAM, tá ligado? Falta aquela memória curta que consegue segurar toda aquela informação em tempo real naquele momento. Naquele exato momento em que a gente tá pensando sobre aquilo, tentando, né, entender do que se trata. E a gente vai falar mais sobre essa memória RAM depois também, ela tem a ver com consciência, né? Mais tarde eu vou falar sobre umas perguntas também que eu quero que vocês deixem no grupo, para que quando toda aula, assim, eu queria que, se alguém puder, depois eu vou até falar no grupo, se responsabilizar de pegar anotar as perguntas, alguma coisa assim, para depois eu responder nas próximas aulas. Bem, esse reconhecimento de padrões, ele não existe só na gente. A gente já viu que existem vários tipos de padrão, que podem ser números, podem ser cores, podem ser sons, né? Podem ser imagens. E agora vamos botar outro ponto e vírgula nesse assunto e vamos entrar em outro assunto. Digamos que, para entender um pouco a aleatoriedade disso e o que é o aleatório, toda essa informação, a gente vai falar um pouco mais sobre dimensões, né? Um assunto um pouquinho chato, mas é importante a gente entender também, porque dimensão, cara, é a base. E se vocês quiserem, depois eu dou aula sobre cada um desses assuntos mais longamente. Mas eu tô falando rapidamente pra gente tentar entender mais sobre Deus. Essas dimensões que a gente conhece que sabe que existe uma dimensão, 2 e 3 dimensões. Tem gente que só acredita que tem 3, né? 3 dimensões, o 3D da vida. Mas não, tem várias. Só um minuto. Bem, existem essas 3 dimensões que a gente conhece, a gente vai entender um pouco mais sobre elas, e eu vou usar um pouco eu vou usar uma metáfora para explicar melhor. Vamos tentar entender como é que essas dimensões se configuram. Se a gente imaginar na cabeça da gente uma linha que segue... Nossa, eu morreria por uma lousa agora. Algum lugar para desenhar. Depois eu tô pensando, eu já encontrei uns recursos aí, a gente vai melhorar a forma das aulas. Eu acho que eu vou aparecer em vídeo e mostrar a tela do PC. Fica mais fácil da gente fazer uns desenhos e alguma coisa assim. Existem... essa primeira dimensão, ela funciona assim. Imagina que existe uma linha que vai de um ponto até o outro. Ela se move, por exemplo, na reta X, né? Horizontal, ela tá lá, ela começa no 0, vai até um ponto específico, né? 3 pontinhos, ela tá indo indefinidamente. Já é uma dimensão, né? Então, o que a gente entende como uma dimensão? Como preenchimento de informação na forma
horizontal ou vertical, mas vamos pensar em horizontal, onde, por exemplo, se você for escrever digamos que você quer escrever um livro, e aí você pega uma tira de papel, na qual você só consegue escrever uma linha, você vai escrever só na frente, né? Você vai escrever uma linha e você vai começar a escrever seu livro. Se você chegasse a ter, sei lá, 10 páginas, 2 páginas, uma página só, escrita desse livro, digamos que você teria escrito um A4, né? De 21 por 30. Se couberem cerca de, sei lá, 10 tiras ali, uma do lado da outra, uma embaixo da outra, naquele papel, você vai ter escrito, sei lá, uns 2 metros. E aí, no final, quando você estiver no meio do seu livro, tiver escrito umas 150 páginas, tudo em tira, você vai juntar um monte de papel que, tipo, pra você achar alguma coisa que você escreveu, pra você, vai ficar praticamente impossível, porque é um monte de informação junta e jogada que você não vai conseguir puxar e achar onde você começou, né? E aí quando você pensa o que é isso, né, que eu tô explicando? Eu vou explicar melhor. Eu tô explicando a existência de dimensões através do registro de informação em direções de dimensões. Nessa primeira dimensão a gente só consegue escrever em tira. Escrever um livro seria inviável. Agora, se você vai escrever, por exemplo, numa página, você consegue escrever muito mais, porque você começa lá no final, chega no final você volta, né? Você não precisa ir indefinidamente que nem você faria com uma tira. Chega no final da folha, você volta embaixo e acabou. Sabendo a ordem de leitura, é fácil de você ler. Não é tão fácil de você encontrar alguma coisa se você tiver um livro de 300 páginas, mas já dá para achar a informação, né? Agora, digamos que você esteja naquela época que só tinha pergaminho e não tinha ideia de você cortar os pergaminhos para colocar um em cima do outro, né? Então, você só pode escrever na horizontal e na vertical. Então, você vai escrever 10 páginas, você vai ter... 10 páginas não. Você vai escrever indefinidamente para baixo, como se fosse um pergaminho bem grande, assim, e também é inviável, porque ele fica grande, ele fica difícil de você achar a informação, né? Quanto mais informação a gente puder conter em menos espaço, melhor. Guarda essa informação. Aí assim, você pega... Agora vamos imaginar que você já está escrevendo em formato de livro, em formato de página. Você escreve uma página, passa para outra página, passa para outra, e assim vai. Aí já é mais fácil. Já é mais fácil, dá para você armazenar informação. Você já está armazenando informação tanto na horizontal quanto na vertical e ela tem profundidade. Essa profundidade que a gente chama que é essa terceira dimensão da informação. Escrever numa tira seria uma dimensão, escrever em tanto na horizontal quanto na vertical seriam 2 dimensões, e escrever numa terceira dimensão em profundidade, ou seja, escrevendo página a página em cima de página, você consegue guardar muito mais informação no mesmo espaço. E agora se você parar para imaginar que existem formas, por exemplo, da gente escrever que elas violam inclusive o tempo e espaço. Por exemplo, você tem um pendrive, você de 1 GB mesmo, ou seja, você coloca ele no PC, você pode colocar textos e textos e textos, tudo dentro desse pendrive. Ele está violando o tempo e espaço, porque você ia precisar de muitos livros para armazenar toda aquela informação. E você consegue ter tudo num disquinho ridículo de pequeno, né? Então, é aí que a informação ela dá um pulo da terceira dimensão para a quarta dimensão, sabe? Onde você começa a desprezar a existência de tempo e espaço para armazenar informação indefinidamente. Ok. Agora, a gente já tendo falado sobre a existência de Deus, tendo falado sobre
sorte e informações aleatórias e falado sobre armazenamento de informação, imagine que existem lugares e não só, não tão longe do que a gente, não mais longe do que a gente imagina, nas nossas próprias células, dentro do nosso DNA, lugares onde a gente consegue armazenar informação pra caramba, assim, informação que é praticamente virtual, porque é uma informação gravada de forma completamente diferente, ela usa uma outra linguagem de comunicação. Ah, falta um detalhe. Da terceira para a quarta dimensão, a gente troca inclusive a linguagem na qual aqueles documentos estão sendo gravados. E por conta disso você consegue quebrar o tempo e espaço. É exatamente o que acontece com o nosso DNA. A gente quebra a dimensão tempo-espacial através da mudança de linguagem que existe de armazenamento. Imagine que existam padrões que a gente não consegue entender. Padrões que são tão grandes que eles não cabem na nossa RAM e que por isso a gente não consegue armazenar essas informações. É exatamente assim que o universo se comporta. Existem padrões que a gente consegue perceber, padrões que a gente não consegue perceber, e Deus está trabalhando, funcionando, se comunicando em padrões, linguagens que a gente não consegue tanto nem entender, como quando a gente consegue entender, a gente também não consegue interpretar com facilidade. Que volta, né? Super volta. Mas é exatamente assim. Toda essa informação armazenada, todas essas ideias presentes no nosso universo, esses padrões que a gente não entende, a gente chama de numas. A gente chama de numa, um padrão que a gente tem dificuldade de entender, mas que a gente consegue sentir, e a gente dá um nome para esse padrão, porque quando outra pessoa sentiu o padrão e tenta descrever ele, ela fala, poxa, senti tal energia, senti um negócio mais ou menos assim, tá, nananana. Você vai lá e fala, poxa, mas eu acho que eu já senti uma coisa muito parecida, né? E o que foi que eu senti, né? Olha, foi um negócio assim. E aí você descreve com uma palavra que ela fala, poxa, essa palavra mesmo, sabe? E aí a gente chama de numa. Numa é uma palavra para nome em outra língua, né? Que a gente também vai falar bem depois. Um nome, ele no caso seria como se fosse um código de barras, uma descrição profunda em detalhes de toda aquela informação armazenada. Então, baseado nisso, a gente pensa o seguinte: Deus, provavelmente, né, com certeza, é o aglomerado de numas, né? Os numas que a gente conhece e os que a gente não conhece. Todos dançando entrelaçados. Se um numa for um nome e ele puder entrar numa música, por exemplo, ou numa poesia, e a gente colocar um depois do outro de forma extremamente poética, mas poético de forma que todas as linhas estão entrelaçadas umas com as outras, e todas as ideias entrelaçadas umas com as outras, sabe? De forma que não fique quadrado e sim circular no processo de escrita, onde, tipo, as linhas de baixo, elas estão conectadas com as linhas do começo. E se a gente tivesse uma música com todos os numas, ou uma poesia, né, com todos os numas existentes dentro dela, a gente estaria pronunciando ao final, ou sei lá, durante o processo de pronúncia dessa música ou dessa poesia, a gente estaria dizendo o numa de Deus, né? Que é exatamente sobre o que eu estou falando. Bem, por que eu estou falando de Deus, né? Todo o... Por causa de razões específicas que a gente vai falar mais tarde, quando a gente falar um pouco da evolução das espécies, de como a gente chegou aqui onde a gente está, de biogênese, né, que é a formação, e a biogênese também, que é a formação de vida, né, onde você tem
no início dos tempos, o desenvolvimento das primeiras formas de vida a partir de substâncias químicas. A gente vai entender que todos nós estamos em busca de Deus de alguma forma. Tendo a necessidade por reconhecer padrões ou não na natureza, a gente já está em busca de Deus naturalmente, porque é uma característica inerente a todos nós. Essa busca por Deus, né, no que ela está baseada e como ela acontece, a gente vai falar sobre isso mais tarde. Mas por enquanto a gente vai falar mais sobre como a gente procura a Deus, né? Alguns procuram Deus no conforto, outros procuram Deus no prazer, na segurança, porque o que se acredita é que se, por exemplo, estou seguro, né? Eu estando seguro, eu estarei feliz. Se eu estiver seguro, eu vou estar feliz. Né? E nem sempre é assim que funciona. Se eu sentir prazer, o máximo de prazer possível, eu vou estar feliz. Se eu possuir o máximo de posses possível, para ter o máximo de conforto possível, eu vou estar feliz. E essa plenitude, essa felicidade que a gente busca, ela tá além disso. Muito além. E a gente vai falar disso mais pra frente. Também, tem muito assunto pra falar mais pra frente, né? Puxa vida. Bem, essa busca por Deus acontece de diversas maneiras. E quando ela acontece, ela também acontece de maneiras diferentes. Tem pessoas que têm contato com Deus através da devoção, né? Em que eles fazem bastante orações, muitas orações, se devotando a Deus. Às vezes para pedir alguma coisa, né? Para encontrar Deus, né? Nessa coisa que eles querem, por exemplo, eu quero muito que a minha filha se cure, porque quando a minha filha estiver bem, eu vou estar feliz, né? A grande busca por essa felicidade, e não só por felicidade, a gente chama de uma busca por plenitude. E essa que é uma leveza interna, como descrever, né? Uma estabilidade interna onde você não sente que falta mais nada, sabe? Estou pleno, estou cheio de tudo que eu preciso, então eu não preciso de mais nada, né? Essa plenitude, ela vem a partir de muito trabalho interno. E a necessidade por ela se origina lá naquele começo que a gente vai falar depois, né? Tem gente que busca essa plenitude de outras maneiras, por exemplo, ao invés de felicidade, ao invés de segurança, a pessoa busca poder, porque através do poder ela vai conseguir controlar as coisas e decidir como as coisas se desenrolam e como elas não devem se desenrolar, porque aí a pessoa vai se sentir plena, né? Tem muita gente que entende dessa maneira, essa plenitude. Não que seja, né? Mas tem muita gente que entende dessa maneira. Que através do controle eles vão encontrar essa coisa que tanto falta. No final, o que a gente está procurando está além de todas essas coisas e conecta cada uma dessas coisas uma na outra. E a gente vai entender isso também um pouco depois. Então, galera, esse vídeo é um vídeo introdutório, né? A gente falando mais ou menos sobre Deus. E eu acho que eu vou dar uma puladinha pra gente tentar gravar um outro vídeo, separar um pouco os assuntos.
também para não ficar muito longo, tá, galera? Até já, abraço.